Boa noite aí, bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai ver esse vídeo aqui, colega médico, seja muito bem-vindo aí ao programa, ao nosso canal aqui do Médico Único. Aqui toda semana a gente fala, todo dia a gente fala de temas aí que te ajudarão a tornar seu consultório uma empresa milionária. E eu sou o Dr. Rodolfo, sou cirurgião vascular e CEO do grupo que leva o meu nome. E vamos começar, né? Como a gente fala, a gente quer fazer assuntos direto, não ficar enrolando, bem direto ao ponto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial. A inteligência artificial não é nova. A inteligência artificial já desde 1950 já vem cambaleando aí e mudando. Só que ela oscilou muito nesses períodos para trás porque a gente não tinha ainda capacidade computacional, né? Então os computadores não eram tão poderosos, não tinha tanta memória assim. Hoje não, isso mudou muito. Então hoje a gente tem aí um celular aqui na frente que tem mais tecnologia do que o foguete lá que levou o homem à lua. Então hoje com isso é muito mais certeiro, e eu acredito que a inteligência artificial dessa vez, nessa nova onda, veio para ficar, principalmente com a popularização, tornando o acesso à inteligência artificial muito mais fácil, principalmente com os chat GPT da vida, Cloud AI, Gemini, Bard, Copilot, que são outras inteligências artificiais do modelo que a gente chama LLM, que é o modelo de texto, mas hoje está evoluindo muito. A gente já tem inteligências artificiais de modelo de imagem, como Midjourney, como DALL-E, e tem vários outros aí em texto, em áudio. Então hoje a gente tem muita coisa bacana, e o nosso assunto aqui hoje é para falar do que isso pode ajudar a gente no nosso consultório, o que a gente vem fazendo. Lógico que a gente está no início ainda, eu comecei a estudar bastante inteligência artificial já tem uns 6 meses, e a gente já vem aplicando muita coisa. Eu quero passar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui no nosso dia a dia, e eu não tenho dúvida nenhuma que veio bastante para agregar o que a gente pode fazer nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, nos nossos negócios, para quem não é da área médica que está aqui com a gente. Mas hoje eu estava lendo um artigo, e eu quero começar com um relato desse artigo que eu achei bem interessante para a gente contextualizar um pouco o poder que isso pode entregar para a gente, principalmente na área da saúde. Então é basicamente falando sobre os copilots, que são as inteligências artificiais personalíssimas, que a pessoa vai ter na palma da sua mão, te vendo todos os seus sinais em tempo real, tendo dados de ambiente externo, tendo os dados nossos de ambiente interno, como a gente tem hoje já no Apple Watch, esses smartwatches que a gente tem, que capta sinais vitais, e a gente vê muita aí notícia evitando problemas cardíacos, evitando arritmia cardíaca, detectando isso precocemente. Então isso veio agregar muito aí na área da saúde. Então um exemplo que eu li bastante, bem legal, é esse, ó. Bom dia, Rodolfo. Temperatura hoje está 12,5 graus com nuvens esparsas. Parabéns, você registrou 7,5 horas de sono, sua melhor marca essa semana. Sua frequência cardíaca é estável, flutuando entre 45 e 55 batimentos por minuto. Todos os seus sinais vitais indicam um bom equilíbrio, ainda que esteja com algum déficit de vitamina C. Preparei um suco de laranja de 300 ml, espremido na hora, sem ser de caixinha. Sua agenda de trabalho está bem carregada, seus filhos merecem uma ligação ao final da tarde, principalmente o seu primogênito que se recupera de uma gripe. Preparei um preview de suas reuniões do dia. Seu shampoo acabou e sua medicação ordinária está no fim, necessitando recompra. Olha isso. Agendei os exames de rotina para seu monitoramento da sua hérnia de disco e conversei com o seu médico sobre mudar o anti-inflamatório, reduzindo as possibilidades de ganho de peso. Antes de sair para o escritório, me responda 4 perguntas sobre a ingestão de vinho nos últimos 2 dias. Quando a gente fala assistente virtual, inteligência artificial, não vai ser aquele robozinho que fica tropeçando dentro de casa, no cachorro, não. Isso é um assistente virtual. Ele poderá nos fornecer em tempo real todas essas métricas, esses dados, e poder avaliar. Imagina você tá com alguma dor no peito e ali mesmo já começa a ter
indícios e perguntar para a sua inteligência artificial o que pode ser. Essa própria inteligência artificial sua vai conversar com o hospital, que já vai ter seus dados, já vai ter seu monitoramento, e você vai chegar muito mais tranquila, o médico já vai saber seus dados. Então isso é o futuro. E as pessoas ficam perguntando, mas será que isso é verdade? Em 2030 a gente vai ter isso? Que é o que prevê, tem alguns trabalhos publicados sobre esse GenAI Pilot que eu acabei de falar com vocês. É a mesma pergunta que eu faço. Será que em 1997, por exemplo, você pensaria que todo mundo teria isso aqui que a gente está falando na frente, um celular com essa inteligência que ele tem, e 85% da população mundial teria isso aqui nas suas mãos? Então, a gente falar sobre isso no dia de hoje é bem plausível. E saber que ainda o Brasil é o 5º país do mundo que possui mais celular na face da Terra. Então é muito plausível. A inteligência artificial hoje está muito acessível e ficou muito popularizada aí através do ChatGPT, por exemplo, que é o mais conhecido de todos. E quando a gente fala inteligência artificial, é uma inteligência muito baseada que a gente fala em dados. Então o computador absorve os dados, processa esses dados e te libera outputs, que a gente chama, que é o que ele racionalizou em cima de todos aqueles dados. Ele é bem previsível, ele consegue predizer. Então a gente tem cientistas de dados que falam que é a mesma coisa de você estar com uma bolinha de cristal e poder prever o futuro baseado nessa imensidão de dados que a gente tem hoje. E nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, a gente tem acesso a isso. Por exemplo, essa semana eu baixei os dados de 2 anos de consultas que eu tenho aqui. Então os dados de local de onde vêm os pacientes, de idade dos pacientes, profissão dos pacientes, todos esses dados, e pedir para a inteligência artificial analisar todos esses dados e me dar as pessoas que mais vêm no consultório, qual a região que mais frequenta aqui o consultório. Então, baseado nisso, eu consigo identificar muito bem a pessoa para quem eu presto serviço e conhecê-la melhor para eu prestar um serviço cada vez melhor. E o que a gente chama uma personalização do nosso serviço. E isso tudo baseado em muito dado. E a coisa que a inteligência artificial veio fazer que bate a gente de lavada é rapidez e na análise de dados. Isso não tem como, o ser humano não consegue essa rapidez, principalmente numa análise muito grande de dados como a gente tem hoje. E é o que eu sempre falo, a inteligência artificial baseada em dados, ela já é muito melhor do que a gente, ser humano. Só que um médico com inteligência artificial, um ser humano utilizando a inteligência artificial, vai ser imbatível, porque é uma tecnologia que veio a agregar, a meu ver. Existem os pessimistas, mas eu não vejo por esse lado. Eu vejo que veio agregar e muito o nosso trabalho, tirando principalmente o trabalho burocrático que a gente tem no dia a dia. Tem dados, tem uma pesquisa da Medscape de 2022 com médicos brasileiros mostrando que a gente passa 25 horas por semana em trabalhos burocráticos na profissão, na medicina. Preenchendo formulário, preenchendo guia de convênio, preenchendo laudo de autorização. Então, essas coisas burocráticas e repetitivas, a inteligência artificial pode fazer para a gente e faz muito melhor. Então, a gente agregar isso no nosso dia a dia ajuda e muito a nosso dia a dia e nos deixa muito mais o que a gente é feito para fazer, que é ser humano, que é se identificar com o seu paciente, escutar seu paciente, em vez de ficar com a cara no computador escrevendo. Então isso hoje a gente consegue muito com a inteligência artificial. Existe já prontuários médicos que ele vai automaticamente transcrevendo o que você vai falando, ele vai transcrevendo no seu prontuário de forma muito mais assertiva. Ele pode te dar alertas de alguns sintomas que o paciente falou. Então isso é muito importante para que a gente consiga entregar um melhor serviço para os nossos pacientes.
E falando especificamente no ChatGPT, que é um Transformers, né, que a gente chama que é o Generate Pre-Trained Transformers, que é uma LLM, que é uma Language Large Model, que é um modelo de linguagem que colocaram tanto dado lá dentro que ela aprende com aqueles dados e te dá respostas para as suas perguntas de forma muito humana e de forma que você entenda muito. Então é um acesso muito fácil a esse tipo de inteligência artificial que é a LLM. E o que é mais importante é você saber perguntar para ela para você tirar o melhor dela. Então um dos principais desafios hoje é você saber perguntar para um ChatGPT o que você quer extrair dele de melhor. Então é o que a gente chama de prompt. Então alguns prompts a gente usa aqui no consultório que nos ajudam muito. Por exemplo, a criar criativo para conteúdo de rede social. Então a gente já cria nosso próprio GPT, porque dentro do ChatGPT, por exemplo, que é o que todo mundo usa, você tem lá uma aba que chama GPTs. Explore os GPTs. Lá tem vários já GPTs prontos, que são inteligências artificiais já programadas para fazer um certo trabalho, como criar criativo para rede social, criar copy. Tem um Scholar AI, que é para identificar trabalho científico, que eu uso muito também, quando eu estou procurando algum trabalho científico que eu quero na minha área. Então, e você pode, ele te dá a possibilidade de você criar seus próprios GPTs, de uma forma muito mais assertiva quando você pergunta para ele. Por exemplo, aqui no Médico Único, eu tenho um GPT que chama Médico Único, que eu faço o seguinte: eu coloquei tudo que ele precisa saber para falar para mim, para me dar minhas respostas. Eu coloquei alguns livros que eu me baseio, que eu estudei, então livros de gestão, livros de marketing, eu subo tudo lá dentro e toda a resposta que ele me dá é baseada nesses livros, é baseada nesses dados que eu imputei para ele. Então é muito interessante você começar a usar esses GPTs, porque fazem muita diferença. Outro exemplo que a gente usa muito aqui é na análise, na gestão de pessoas. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa DISC. Se você não sabe, DISC é uma pesquisa para identificar se é dominância, se é influente, se a pessoa tem um certo nível de controle, de estabilidade, que é umas avaliações psicológicas. Eu fiz uma avaliação toda baseada no ChatGPT, ele me deu todas as perguntas que eu preciso fazer, eu fiz com toda a minha equipe essa semana e pedi para ele analisar todos os dados que foram entregues pela minha equipe. Ele analisou perfil por perfil da minha equipe e me deu que cada uma pessoa da minha equipe era melhor em realizar uma certa atividade. Então olha o poder que você tem nisso. Outra coisa é você pedir para ele te ajudar numa entrevista de emprego, por exemplo. Ele te dá perguntas mais assertivas para que você possa fazer um recrutamento mais assertivo daquela pessoa. Outra coisa que a gente usa muito é para criar criativos para a gente, no marketing. Então a gente pede sempre algumas ideias de criativos que sejam mais envolventes, que você chame mais a atenção para a dor daquele paciente. Então isso hoje tudo a gente usa inteligência artificial no consultório. Outra coisa que a gente usa hoje inteligência artificial é o nosso sistema de atendimento. Então hoje o nosso atendimento fora do horário comercial é totalmente com inteligência artificial. Que a gente não é aqueles robozinhos que respondem aperte 1, aperte 2, aqueles chatbots que a gente conhece. Não, hoje eu tenho uma inteligência artificial que conversa com essa paciente fora do horário comercial e faz algumas perguntas para ela de forma bem humana, que a pessoa, lógico, ela se apresenta como a Sara, a inteligência artificial, mas ela responde de uma forma que você fala que é um ser humano que está conversando com você. Outra coisa bem bacana, ela entende o áudio que a paciente manda, ela pode responder em áudio, na voz da minha secretária, então, e ela pode utilizar no CRM de vendas que eu uso, ela ainda coloca esse paciente dentro do meu CRM, da minha agenda, e anda com ele lá dentro de acordo com o estágio que ele está. Então, isso são automatizações que a gente pode utilizar a inteligência artificial nos nossos negócios, tornando o processo muito mais simples, sem esforço para o paciente,
com a resposta imediata, podendo responder um monte de mensagem ao mesmo tempo, reduzindo o custo do seu consultório. Você não precisa ter um monte de secretária para responder aquele tanto de mensagem. Hoje é bem possível você fazer isso. Outro exemplo que você pode fazer utilizando inteligência artificial no consultório, por exemplo, um nutrólogo. O nutrólogo pode criar hoje um bot, um robozinho de inteligência artificial. No Instagram, por exemplo, ele pode abrir um grupo de Instagram. E nesse grupo de Instagram, o paciente dele pode postar uma foto de uma alimentação que ela está fazendo, por exemplo. E aquela inteligência artificial sua já responde quantas calorias tem naquela foto, o que ela acha que poderia diminuir naquela foto do prato dela. Então isso hoje é bem possível de fazer. A gente está criando aqui um boot para perguntas e respostas. Então posso criar um boot de perguntas e respostas de dúvidas para o paciente no meu site. Então o paciente pode entrar lá e tirar dúvidas sobre varizes, por exemplo, que é a minha área, e a minha inteligência artificial vai responder todos esses pacientes que querem tirar dúvidas. Então hoje é uma imensidão de coisas que a gente pode fazer com a inteligência artificial. E isso a gente precisa estar muito focado. Por quê? Eu vou falar. Eu não sei se vocês já usaram no ChatGPT, por exemplo. Eu estou falando muito aqui do ChatGPT. Existem várias inteligências artificiais. No final aqui eu vou dar alguns sites para vocês que vocês podem explorar bastante. Mas o que a gente pode falar do ChatGPT hoje sobre o uso dessas formas, por exemplo, fazer laudo. Hoje a gente gasta muito tempo fazendo laudo, principalmente quem trabalha muito com a Premiere. Então hoje você pode deixar todos esses laudos já prontos dentro dele, criar seu próprio GPT para isso, e ele faz isso para você de forma muito rápida. Eu te garanto que em menos de 15 segundos ele pode fazer um laudo. É só você colocar os dados do paciente, é o que eu falo. Você perguntar de forma bem mais assertiva para a inteligência artificial, você vai ter respostas muito melhores. Outra coisa que acontece muito, eu atendo muito paciente de fora do Brasil. Então um dia desse eu tive que fazer um relatório em italiano. Eu não entendo nada de italiano. Eu fiz o relatório completamente rapidinho, em 5 segundos. Ele traduziu totalmente aquele Word que eu mandei para ele, ele traduziu e fez todo o laudo em italiano. Então hoje há uma infinidade. Mas o que eu queria falar com vocês é o seguinte, eu não sei se vocês já usaram muito e têm usado. Por exemplo, se eu até fiz uma palestra há pouco tempo à Sociedade de Cirurgia Vascular, onde eu postei uma foto de uma paciente minha com varizes. E coloquei lá no ChatGPT e perguntei para ele, o que você está vendo dessa foto? Ele literalmente descreveu tudo o que eu, como médico especialista, estava vendo. Ele falou que a paciente tinha varizes, que a paciente estava com sobrepeso, que a paciente tinha lipedema, que ele via muitas áreas de dermatoesclerose, que ele via áreas de dermatite ocre. Olha o poder disso. Depois eu perguntei para ele qual é o melhor tratamento para esse tipo de caso. Ele me deu todo o tratamento que eu indicaria para aquela paciente. E depois eu perguntei, baseado em todos os guidelines, qual a melhor resposta e o melhor tratamento para esse tipo de caso. E ele colocou lá, de acordo com a Sociedade Americana de Cirurgia Vascular, o mais indicado, nível 1A, é endolaser. De acordo com a Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular, o mais indicado é endolaser 1B. Impressionante. Então, assim, o que eu quero falar com vocês, colegas médicos aqui, é que isso o seu paciente também vai fazer. E eu não tenho dúvida que ele não vai se basear na resposta da inteligência artificial para conduzir o caso dela. Principalmente um paciente que é leigo. Com certeza ela vai confiar muito na resposta do especialista. Isso eu não tenho dúvida. Mas isso vai permitir que você, na hora que o paciente chegue, e você entenda melhor a queixa daquele paciente e discuta melhor com o paciente aquilo que ele já veio pré-indicado por uma inteligência artificial, por exemplo. O que eu falo é que quanto mais humano você for, quanto mais você conseguir se conectar com o paciente, quanto mais você dominar a empatia, quanto mais você dominar a comunicação, quanto mais você se preocupar realmente em resolver o problema do seu paciente, é isso que vai te diferenciar.
é ser cada vez mais humano é que vai te diferenciar. Porque ter o diagnóstico preciso, saber o que ela tem, isso ela vai ter pela inteligência artificial. Não tenha dúvida alguma. Então, os colegas médicos que estão aqui, eu não sei qual é a especialidade, façam as perguntas que seus pacientes fazem para você, para o ChatGPT, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque é impressionante hoje a capacidade de acerto deles em relação à medicina. Então, isso é mais um motivo que nós, médicos, temos que trabalhar outras áreas e outras habilidades. Porque, tecnicamente, também a inteligência artificial já nos pegou e muito. E se bobear, é melhor que muito médico por aí. Então, você ser e desenvolver outras habilidades no seu dia a dia é o que vai te diferenciar, eu não tenho dúvida. Doutor Kim, como é que vai? Grande amigo. É isso aí, cara. Eu acho que teve alguma outra pergunta aqui. Qual CRM que você usa? Eu utilizo o Como, K-O-M-M-O. O Como é muito bom porque ele integra todas as redes, então eu tenho Instagram, tenho Facebook, eu tenho WhatsApp, é tudo dentro do mesmo CRM, então as mensagens ficam todas no mesma plataforma, então eu consigo desenvolver todas as conversas por ali, eu consigo responder, telefonar, então tudo dentro do Como, então é muito interessante o Como, eu consigo criar automação lá dentro, e essas automações hoje eu utilizo muito a inteligência artificial, então a gente consegue melhorar muito a experiência do cliente. Então, por exemplo, um paciente que fez uma consulta comigo e saiu daqui, pegou um orçamento, aí os meninos colocam lá em orçamento entregue, essa pessoa vai receber mensagens, a paciente veio aqui, fechou um tratamento, uma cirurgia, quando ela entra pro funil lá de cirurgia, ali automaticamente ela já vai começar a receber mensagens explicando a cirurgia, agradecendo a confiança, mandando vídeos para ela entender sobre a cirurgia. Isso tudo é experiência do cliente. Isso tudo é diferenciação. Então, se você faz isso, entrega isso para o seu paciente, você começa a diferenciar no mercado, nesse mercado gigantesco aí de médicos que eu não preciso falar. Então, hoje um CRM de venda é importante por causa disso. Acho que eu consegui responder sua dúvida. Obrigado, Priscila. E eu queria ver com vocês, se vocês têm algumas dúvidas, querem perguntar aí sobre inteligência artificial. Rodrigo. E uma dúvida que me perguntaram aqui é qual o principal benefício? O principal benefício que eu acho hoje nos consultórios é tirar a burocracia. E qual habilidade, outra pergunta que me fizeram é qual habilidade você acredita que o médico tem que ter para mexer com a inteligência artificial? Eu acho que aquela, nessa vida, long life learning, né? Então, você tem que estar sempre aprendendo. Então, eu tenho 6 meses que estou aprendendo. Não existe um local assim específico. Eu tenho consumido livros, YouTube, mas é muito importante você ter uma noção de ciência de dados. É muito importante você saber um pouco de aprender um pouco de programação. Você ir a fundo, porque é o que vai diferenciar. Eu não tenho dúvida se você utilizar a inteligência artificial para te ajudar na parte burocrática e te tornar muito mais livre para poder encantar o seu cliente, o seu paciente, que é o que a gente prega. Eu não tenho dúvida que você vai se diferenciar e muito nesse mercado. E a gente fala muito isso lá na mentoria, no MBX, e a gente mostra bastante aqui, difícil mostrar, mas a gente mostra bastante o que a gente faz no dia a dia, e isso é bem interessante. Como eu falei, a gente trabalha 25 horas por semana mexendo com burocracia. O médico não aguenta mais essas burocracias, principalmente convênio, né? Então hoje você pode automatizar tudo isso com inteligência artificial, ela pode preencher faturamento, o financeiro, por exemplo, você pode pegar as suas finanças do seu consultório, da sua clínica, no Excel mesmo, jogar lá num chat GPT e pedir para ele analisar as suas finanças. Você pode ter controle de estoque. Isso tudo é possível. Você pode ter lembrete automático. Você pode ter
confeccionar uma agenda dentro do chat, não sei se já fizeram. Então hoje existe uma infinidade de coisas que podem nos ajudar no dia a dia e nos tirar aí da parte burocrática, né? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui que mandaram para mim. Quais os custos hoje envolvidos? O que eu gasto hoje de inteligência artificial, eu tenho alguns programas que fazem toda a integração, então eu gasto hoje na média aí uns R$600 por mês. Quando a gente utiliza a inteligência artificial para conversar com o paciente, por exemplo, o ChatGPT nos cobra por interação, né? A inteligência artificial, ela funciona em tokens. Então, assim, por exemplo, Rodolfo, que é meu nome, ele divide meu nome em alguns tokens. Então, é como se fosse sílabas, mas não é bem sílaba. Então, vamos colocar que meu nome, Rodolfo, tem 4 tokens. Então, a cada conversa que você tem no WhatsApp, o ChatGPT, a OpenAI, né, que eu tenho a API da OpenAI, e ela vai me cobrando de acordo com a quantidade de token que ela vai utilizando naquela conversa. E assim, até agora nada de ultra caro, e é em dólar, mas é 0,001%, 1 centavo, 0,1 centavo por palavra, tipo assim, de dólar, e é bem plausível de colocar. E a gente está fazendo na outra empresa que a gente tem de Growth Med, que é a Epia, a gente vai começar a implantar aí nos consultórios dos nossos clientes essa inteligência artificial para conversar, porque isso diminui muito o tempo de resposta, melhora muito a experiência do cliente, e você precisa de uma secretária para tomar conta de tudo, é muito mais assertivo, diminui esforço, responde rápido, dá as instruções. A grande maioria, você pode pegar seu telefone, seu WhatsApp do seu consultório, da sua clínica, eu não tenho dúvida que 80% das perguntas são as mesmas, então isso você pode automatizar e a resposta vai ser bem não robotizada, vai ser bem humana, a pessoa vai achar que está conversando com a pessoa, então é muito importante. Outra coisa que é muito importante quando a gente fala em inteligência artificial, que perguntaram aqui, sobre regulamentação. Existe a LGPD, isso é muito importante, você fazer um treinamento com a sua equipe, que é a proteção de dados. Então, sempre que eu peço para o GPT analisar alguns dados meus, eu sempre excluo o nome da pessoa. Então, isso é muito importante. Criptografar esses dados, existem sistemas que fazem isso. Então, isso é muito importante, fazer um treinamento com a sua equipe. A gente fez um treinamento há pouco tempo de LGPD, que já está valendo. Então, você pode ser multado se você não tem guarda muito bem os dados dos seus pacientes, dos seus clientes que entram no seu consultório. Então, é muito importante estar atento a essas diretrizes, tá? Isso é muito importante. Me perguntaram aqui qual a minha visão de futuro para a inteligência artificial na medicina. É lógico que o nosso foco aqui é muito mais em gestão, em tarefas, em burocracia, mas eu não tenho dúvida alguma, como eu falei no início da live aqui, que a inteligência artificial vai nos deixar ter diagnósticos muito mais precisos. Como tem um trabalho há pouco tempo publicado na Nature, que a inteligência artificial conseguiu predizer um câncer de mama com 4 anos de antecedência. Então eu não tenho dúvida que vai ser muito mais personalíssimo. Com essa quantidade de dados que a gente tem na medicina, ela pode nos entregar uma predição, uma previsibilidade muito maior em diagnóstico, em tratamento, em eficiência. Eu acredito que vai agregar muito, tanto para nós médicos, como para os pacientes, para a gente que também é paciente. Eu não tenho dúvida. Então eu vejo com muito bons olhos, mas aquela pessoa que faz só trabalho repetitivo, como se fosse um robô, essa pessoa já era. A inteligência artificial já passou por cima dela. Existe um site, eu vou falar para vocês, chama Will Roberts Take My Job. Vocês podem entrar lá, www.willrobertstakemyjob, entra lá e digita a sua profissão. Ele, baseado em tudo que tem hoje na atualidade, ele vai te predizer em percentual qual a chance de você perder seu emprego. Eu já fiz aqui com meus funcionários, já mostrei para eles. Então, assim, graças a Deus o cirurgião ainda está longe, 99% de não perder, porque tem habilidade manual.
Mas profissões repetitivas que fazem a mesma coisa todo dia, essas pessoas, se não se desenvolverem, vão ter grandes problemas, porque a inteligência artificial vai acabar com muito de emprego. Também vão criar outros empregos, principalmente em áreas que a gente nem conhece ainda. Então, aqui o Dr. Frederico, na fertilização já estamos avaliando qualidade de embriões por IA, olha aí. Então, hoje eu só vejo com bons olhos, eu acho que todo mundo vai ganhar. Lógico que tem as pessoas que levam por mal qualquer coisa, como existe. Então a gente vê muito golpe aí da pessoa. Hoje você faz um vídeo, eu poderia fazer essa live aqui e não sendo eu, né? Ser uma inteligência artificial falando um texto aqui para vocês e eu conversando, mexendo a mão aqui e vocês não iam nem saber que era eu. Então, existem pessoas que levam isso tudo por mal, né? Então, isso acontece. Mas eu acho que só vejo por bons olhos o futuro da medicina com inteligência artificial. E eu acho que era só isso tudo aí que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Se tiverem dúvidas, manda aqui pra gente. Acha que funciona bem para grandes hospitais? Aí que eu acho que funciona muito bem. Principalmente no controle de prontuário, na avaliação de dados, que um hospital tem muito mais dados do que um consultório e uma clínica. Então você saber utilizar isso, eu não tenho dúvida alguma que ajude muito. Então, por exemplo, como eu pedi para vocês, que eu falei com vocês que eu pedi para avaliar meus pacientes aqui durante 2 anos, e eu queria saber a região que mais vinha aqui, é lógico que ela analisou isso em 1 minuto. E ela me deu um bairro que eu não imaginava, que era o que eu tinha mais aqui. Então, olha para você ver. Então, a gente tinha ideias erradas do que os dados já me mostravam. E a inteligência artificial, com o seu processamento, com a sua capacidade de processamento muito grande, me deu respostas que eu não sabia. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu fiz essa semana foi criar uma pesquisa com meus pacientes para saber, para pedir feedback. Isso é muito importante. Então, eu criei uma pesquisa e a minha equipe já está montando aí para enviar para todos os pacientes que fecharam o tratamento com a gente. Então, a gente quer saber mais, por que eles fecharam, para a gente, para toda hora, estar aprimorando o nosso relacionamento com o paciente. Então, ele criou perguntas fantásticas para a gente, que a gente nem imaginava. Olha só o poder disso. E a gente já está colocando em andamento sobre isso. Então, hoje é uma infinidade de qual o melhor sistema de prontuário, na sua opinião. Matias, é difícil, viu? Assim, eu uso um, que é o Amplimed. Mas tem muitos pontos negativos. Infelizmente, eu nunca achei um assim que entrega tudo que eu quero entregar. Então, eu utilizo outros sistemas que agregam o meu prontuário eletrônico. Ele é muito bom para telemedicina, ele é muito bom para a parte de envio de lembrete, ele é muito bom nessa parte. Agora, ele não tem um CRM, ele não tem uma gestão financeira boa, ele não tem uma gestão de faturamento bom. Então, eu utilizo outros sistemas para agregar ao meu prontuário. E hoje, com APIs, todos os sistemas têm APIs que são chaves, né, que você pode comunicar um com o outro. Então eu acho que hoje é bem factível você ter sistemas melhores para cada área. Então eu tenho um sistema de CRM, eu tenho um sistema de prontuário, eu tenho um sistema financeiro, que é o Conta Azul, eu tenho um sistema de marketing. Então eu tenho vários sistemas aí que conversam e dá um pouco de dificuldade no início, mas são sistemas focados para aquilo. Então o CRM que eu uso é só CRM. O prontuário, eu tento utilizar ele só para prontuário. Porque tem criptografia, ele encerra o prontuário às 24 horas. Então são coisas que são normas, né, que precisa seguir. Mas eu não conheço outro a não ser o Amplimed, que eu já uso há muitos anos. Há mais de, sei lá, 8, 10 anos. Tem mais alguma dúvida aqui? Vocês queiram saber? Rebequinha aqui, doutora Rebeca, doutora Carolina, doutor Frederico, todo mundo aqui. Você consegue integrar prontuário com a IA? Ou ainda não é possível? Então, você consegue. Isso é muito fácil. Se você tiver a chave API do seu sistema de prontuário.
É o que exatamente eu estou fazendo agora. Eu entrei em contato com eles e estou pedindo ver uma possibilidade de eu integrar a inteligência artificial no meu prontuário eletrônico. Até para a gente predizer muita coisa, né? Então eu estou tentando. Desde que você tenha a API do seu prontuário eletrônico, é muito importante. Ó, o Luciano aí. Meu sonho é IA fazer os stories e os reels. Isso ela já faz muito, tá? Então, assim, fazer o criativo, que a gente tem tanta dificuldade, não dificuldade por criar, mas dificuldade por tempo, hoje é muito fácil você criar criativo com a inteligência artificial. Depois você coloca ali num caption da vida, que é um sistema. Então já vai a dica aqui, um caption. Você coloca o caption ali, você só vai ler todo o criativo. Então hoje é muito mais simples você criar conteúdo. Então eu faço muito isso. A Rebeca está por aqui. Legalmente falando, já dá para fazer? Então, legalmente falando, o prontuário tem que ser encerrado à meia-noite, né? Segundo, se quem saber melhor aí, eu não sei te falar muito especificamente sobre isso. Mas o que eu quero, né, é analisar os dados dos pacientes. Que aí teria que ter um prontuário já com IA nativa, né? O que eu quero é analisar os dados como a idade, como número de remarcações, número de marcações, qual mês que tem mais marcação, qual mês que tem menos marcação. Hoje eu consigo fazer isso, mas de forma muito mais trabalhosa. Eu tenho que exportar esses dados do meu prontuário e fazer isso por fora. Você podendo integrar isso dentro do prontuário é muito melhor. Mas analisar os dados do meu paciente dentro do prontuário, não, isso aí eu acho que legalmente ainda não é possível. Mas o que eu quero ver são outros dados. Não sei se vocês entenderam. Quero ver o mês que marca mais, o mês que tem mais agenda, o mês que falta mais, para eu predizer esses tempos e poder ter uma gestão de agenda muito melhor. Eu fiquei de falar com vocês, ó, um livro muito legal que eu indico, chama Deep Medicine, do Eric Topol. Então ele fala muito de inteligência artificial na medicina. Então fica a dica para vocês, Deep Medicine. E sites onde vocês podem ter, eu até coloquei aqui, peraí, deixa eu abrir meu computador aqui. Sites onde você pode ver qualquer tipo, não só ChatGPT, qualquer tipo de ferramenta com inteligência artificial que vocês podem pesquisar. Tem um que chama Futurepedia, futurepedia.io. Então esse site você tem um monte de ferramenta com inteligência artificial que você pode utilizar, tá certo? Outro site bem bacana que eu também olho muito é futuretools.io. Também tem tudo que você imaginar, você vai se surpreender de tanta ferramenta com inteligência artificial que tem nesses sites que você pode utilizar. Tem ferramentas gratuitas, ferramentas pagas, então acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Usar Google Form para coletar histórico clínico é possível? Aqui o meu prontuário exporta em Excel. Aí eu posso colocar ele dentro do ChatGPT, por exemplo, e perguntar para o chat fazer uma análise qual a idade média dos meus pacientes. Ele vai te dar. Qual que é... Lembre-se sempre de ocultar o nome dos pacientes, tá? Eu tiro aquela coluna de nome. Então eu peço para ele qual que é a idade média, qual que é o local onde os pacientes vêm mais, qual o DDD mais que tem mais. Então, assim, é bem possível hoje. Eu não sei qual o seu prontuário, mas no meu a gente exporta tudo em Excel. Então é isso. Espero ter ajudado todos vocês. Vou deixar salvo aqui, então não se preocupem se quiserem ver depois. E qualquer dúvida eu estou sempre aqui. Pode mandar direct, pode mandar... que a gente está sempre ajudando aí vocês e a gente se vê. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.